Sabe, imagina a cena. Uma âncora de TV super experiente, ao vivo, e de repente a palavra Subpoena Sum desaparece da mente. Nossa. Foi o que aconteceu com a Tamzin Fadal lá em 2019, e ela pensou, estresse, né? Talvez depressão, menopausa, nem passou pela cabeça. Pois é, e essa história ela ilustra perfeitamente o nosso tema de hoje, né? Essa conexão que muita gente ignora entre a transição para a menopausa, e aí inclui a perimenopausa e a saúde mental. A perimenopausa, aqueles anos antes da menstruação parar de vez, certo? Tipo depois dos 40. Isso, geralmente começa aí. E é um período, olha, particularmente vulnerável. Vulnerável por quê? Por causa dos hormônios, imagino? Principalmente, as flutuações de estrogênio, progesterona, elas ficam muito intensas. Podem criar, sabe, uma montanha-russa emocional mesmo, aquela sensação de perder o controle. Entendi. E os dados mostram isso. Tem um estudo recente, de 2024, que indica, olha só, mulheres na perimenopausa têm 40% mais chance de ter sintomas depressivos ou até diagnóstico mesmo de depressão, comparando com quem está fora dessa fase. 40%? É muita coisa. É muito significativo. E outra pesquisa até aponta um risco maior de ter um primeiro episódio de mania. Nossa, e não é só depressão, então. Você falou de ansiedade, irritabilidade, até o Fadal teve aquela névoa mental, né? O que mais aparece? Ah, parece de tudo um pouco. Essa névoa mental, dificuldade de concentrar. Mas também ansiedade que parece que não vai embora, sabe? Irritabilidade fora do normal, mudanças de humor assim, repentinas, insônia. Até ataque de pânico pode rolar. Só que o problema é que esses sintomas, eles acabam sendo vistos separados da causa hormonal, entende? E por que isso acontece? É falta de informação. Muita. Falta informação para os dois lados. Para as mulheres e para os profissionais de saúde também. Tem uma pesquisa, acho que de 2019, que mostrou que os médicos nos Estados Unidos recebem pouquíssimo treino sobre menopausa. Coisa de 1, 2 horas, Só isso? e 20% não recebe nenhum treinamento formal. Aí o que acontece? Os sintomas mentais acabam sendo ligados só a estresse. Ou são tratados isoladamente, tipo, toma um antidepressivo aqui, sem conectar com a mudança hormonal que está acontecendo. Entendi. E para as mulheres, qual é a dificuldade? Também tem desconhecimento, sabe, sobre o que esperar dessa fase. Um estudo da AARP mostrou isso. E aí soma a vergonha, o estigma cultural mesmo. O estigma da menopausa ainda é forte, né? Muito. Ainda é vista como um declínio, sabe? Um tabu. Tem a ver com o preconceito de idade, o etarismo, e de gênero, o sexismo. Junta isso com o estigma da saúde mental. Pronto. Muitas mulheres acabam sofrendo caladas. Que complicado. Os dados da AARP mostram isso. Só metade das mulheres nessa fase conversa com o médico sobre o que está sentindo. E poucas usam tratamentos médicos, como a terapia hormonal. As taxas de tratamento para depressão e ansiedade são baixas nesse grupo, tipo 20, 21%. Mas é só hormonal mesmo? Ou tem mais coisa aí? Eu li algo sobre um artigo na The Lancet que falava para ter cuidado com isso. Exato, muito bem lembrado. A pesquisadora Lydia Brown e os colegas, nesse artigo, eles alertam justamente para a gente não cair na armadilha de culpar só a menopausa por todos os problemas de humor. Ah, para não reforçar estereótipo negativo, né? Isso, porque a realidade é mais complexa. Não é só hormônio. Complexa como? O que mais entra nessa conta? Pensa um pouco nos estresses da meia-idade, né? Às vezes está cuidando de pais idosos, os filhos saindo de casa, o tal do ninho vazio, divórcio, preocupação com dinheiro, o medo de envelhecer. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Tudo isso junto com a mudança hormonal. A interação é que é o X da questão. Faz todo sentido. E a cultura? Como ela pesa nisso? Você falou do estigma. A cultura pesa muito. A doutora Mary Jean Minkin, de Yale, ela observou que em culturas onde a idade traz respeito e status, os sintomas da menopausa costumam ser relatados como menos incômodos. Interessante isso. Já o nosso foco ocidental na juventude, o preconceito com a mulher que envelhece, isso pode piorar a experiência psicológica, sim. Tem pesquisadores, Dehertog e Molloy,
que até sugerem que a ansiedade pode ser uma resposta psicológica direta a esse etarismo, a essa misoginia, não só uma resposta hormonal. Que perspectiva importante essa da cultura. E para lidar com tudo isso, além da terapia hormonal, que a gente falou rápido, tem outras coisas que ajudam? Tem sim, e algumas com evidência boa. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, por exemplo, ela tem mostrado resultado para melhorar o humor, sono e até para ajudar a lidar com os fogachos, os calores, sabe? Ah, a TCC ajuda até nos sintomas físicos? Ajuda a manejar, sim. A TCC normaliza um pouco a experiência, né? E ensina estratégias para lidar com isso tudo, como a pesquisadora Sharon Bober aponta. Legal. E aquelas práticas tipo mindfulness, yoga? Olha, elas podem ajudar no bem-estar geral, na qualidade do sono, sim. Mas a sociedade de menopausa ainda acha que falta evidência mais forte para recomendar especificamente para os fogachos, para os sintomas vasomotores. Entendi. E claro, né? O básico do estilo de vida conta muito. Parar de fumar, diminuir álcool, fazer exercício, comer bem. Isso sempre ajuda. Então, resumindo, a saúde mental na menopausa é uma mistura complexa. Hormônios, estresse da vida, o peso da cultura, o estigma. Perfeito, é isso. É multifacetado. Por isso é tão crucial aumentar a consciência sobre o assunto. Tanto para as mulheres saberem o que pode estar acontecendo, quanto para os profissionais de saúde estarem mais preparados para ajudar de verdade. Fica claro, então, que o caminho é buscar informação boa, conversar com os médicos, mesmo que a gente precise puxar o assunto, né? E estar aberta a diferentes tratamentos. Cada mulher vai viver isso de um jeito, mas informação e menos estigma. Isso ajuda todo mundo. Com certeza. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Como seria viver a menopausa se a sociedade olhasse para essa fase não como um fim, um declínio, mas como uma nova etapa, com um potencial para sabedoria, para autoconhecimento? Sem aquela pressão toda de ser jovem para sempre, de ser fértil. Como seria, hein?